Olá pessoal, esse é o Papo Católico, eu sou o Daniel, seja muito bem-vindo. Aqui a gente entrevista pessoas, aqui a gente fala da fé católica, principalmente questões de defesa da fé. E aqui nós temos convidados muito especiais, entrevistas muito legais. Se você ver o nosso canal, você vai ver que muitas pessoas entrevistadas têm coisas interessantes para dizer. E hoje o nosso convidado é um cara que me foi indicado pelo Diego Fernandes, que é músico. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de assistir a aula dele, finalmente, porque ele já tinha mandado algumas antes, e eu fiquei apaixonado por ele, pelas aulas dele. É o João Cláudio Rufino. Tudo bem, João? Bem-vindo aí. Fala, Daniel. Tudo bem, meu irmão? Muito bom estar aqui. Tudo bem. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço. Tirando um tempo aí, ele é professor universitário, não é isso? Exatamente. Eu ministro aulas da área bíblica na Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo. O hebraico, o grego, Antigo Testamento, Novo Testamento, metodologias bíblicas e assim por diante. Rapaz, o cara fala inglês, hebraico, espanhol, mandarim. Eu só falo português e a língua dos anjos, só que eu sou da Renovação. O resto... Tá certo, isso aí. Ele é conhecido. E aí, eu acho que é muito legal essa conversa de hoje, porque eu queria que você explicasse para o povo aí quem eram os fariseus, né? Quem era esse grupo dos fariseus que muito conflitavam com Jesus e muito eram assim... desafiados por Jesus, né? Tiravam Jesus do sério. Olha, vou falar hoje um pouquinho, João. Queria te perguntar sobre esse grupo. Quem foram os fariseus? O que eles faziam? Por que eles se chocavam tanto com Jesus? Explica pra gente aí. Olha aí, essa pergunta é muito boa, Daniel. Por quê? Boa parte dos cristãos que leem o Novo Testamento não consegue entender as discussões que Jesus tem com esse grupo. E eu vou explicar então aqui para vocês. Primeira coisa é entender o termo fariseu. Ele vem do hebraico farushim, e farushim significa separados. Por quê? Porque eles acreditavam que se preservando das impurezas segundo a lei, eu já vou comentar a respeito disso, Deus, então, daria a eles a graça, daria a eles o favor e realizaria, por exemplo, a libertação do povo, realizaria essas coisas, né? Então, basicamente é isso. Tá? Eles nasceram... Desculpa. Pode falar. A salvação depende das minhas obras, depende de eu ser fiel a um conjunto de rituais, de preceitos. Exatamente. As 600 e poucas leis lá, é isso? 613 leis, é isso mesmo. Eles acreditavam que se eles fossem fiéis a todas essas 613 leis, as prescrições também colocadas naquilo que a gente chama de Torá oral, que não está dentro da Bíblia, né? As 613 leis, elas estão dentro da Torá. Desde Gênesis até Deuteronômio, eles contaram 613 ordens, verbos imperativos que aparecem. Né? E eles queriam viver tudo isso à risca. A Torá oral ainda trazia uma série de outros elementos para que eles pudessem viver tintim por tintim, né, essas prescrições. E é isso mesmo, como você lembrou aí, eles acreditavam. Se a gente viver totalmente isso, então é aí que Deus vai atuar na nossa história, vai nos libertar no âmbito político e também no âmbito da espiritualidade, do pecado e etc., da salvação. Legal. Você sabe que eu fui para Israel a segunda vez, tive um presente de ir para Israel, né? Muito legal lá. É assim um divisor de águas, como a sua aula é também, né? Sem querer puxar muito, mas é verdade, de coração. E lá em Israel eu vi, ainda hoje, coisas interessantes que por um cristão choca. Por exemplo, eu fiquei no hotel, e aí no Shabbat, né, que é o dia de guarda, né? Isso, Shabbat. Shabbat. Eles não, por exemplo, não ligam nem a máquina de café, porque você não pode operar a máquina, né? Outra coisa interessante são os elevadores, né? Parando de andar e andar para você não apertar o botão do elevador. Então é muito, assim, uma outra cultura, diferente da nossa, mas é interessante como isso nos choca, né? Nós cristãos que às vezes temos um pouquinho mais de liberdade, né?
inclusive de Exato. chamar Deus de pai, de tantas outras coisas. Exato. Mas continua aí. Tá, quando que surgiram os fariseus? Então, Mais ou menos. alguns autores vão falar, né, que o surgimento dos fariseus, na realidade, é antes de Cristo, dentro do período no qual Israel estava dominado pelos gregos. Nós estamos aí no ano 140 a.C., e lá havia um grupo de piedosos que acreditava que a saída, a libertação da dominação grega não se daria por meio das armas, por meio da guerra, por meio da revolta, mas da fidelidade à lei. Então daí é que se começa então a ter esta linha. E na época de Jesus eles vão ficar muito fortes. Os fariseus eles eram muito importantes para a cultura judaica porque eles eram vistos como exemplos de vida na aliança com Deus, né? E esse dado é muito interessante. E uma coisa que pouca gente sabe, Daniel, é assim. Na época de Jesus, segundo o Talmud, que é um livro que nós temos dentro do judaísmo, né, e que traz muita coisa da cultura judaica e etc. Qualquer hora a gente comenta mais sobre isso. Nesse livro há textos nos quais os fariseus são referidos. E nós encontramos, segundo o Talmud, vários tipos de fariseus diferentes na realidade. Entre eles mesmos existiam divergências, distinções, ênfases que um dava mais no amor, outro mais na rigidez da lei. É muito interessante saber disso. Também é um grupo bastante rico nesse sentido das ideias, né? E por que assim, cita um embate dos fariseus com Jesus? Era mais essa questão de legalismo mesmo, né? Que dava conflito, né? Exatamente. A questão é que os fariseus se autocompreendiam como fiéis à lei. E eles vão discutir como é que se vive, como é que se pratica essa lei com Jesus. E Jesus muitas vezes vai apontar e vai mostrar que eles tornavam algumas leis superiores à lei principal, que é a lei do amor ao próximo, de olhar para aquele que é colocado à margem da sociedade e assim por diante. Então, nesse sentido, Jesus vai relativizar essa forma de viver dos fariseus, a lei, né? E vai mostrar para eles, como o grande revelador da vontade do Pai, que a lei vai justamente estar pautada, calcada no mandamento da caridade, no mandamento do amor. E é muito interessante isso, né? Legal. Por isso que Jesus curou em dia de sábado, né? Curou o homem da mão seca, o paralítico, e foi muito criticado, duramente criticado pelos fariseus, né? Exatamente. E algumas vezes entra em embate, até dando exemplo de Davi, né? Acho que dos pães da proposição, sei lá. Exatamente. Me ajuda aí. Exatamente. É isso, né? Esse é um texto do Evangelho de Lucas, né? Lá no capítulo 6, a partir do versículo 1. Jesus estava caminhando com os seus numa plantação em dia de sábado, e aí eles estavam com muita fome. Então eles pegaram as espigas aí não é espiga de milho, tá bom? O termo em grego é outro, é espiga de trigo, né? E eles estavam debulhando com a mão. Eles iam debulhando com a mão, debulhando com a mão e comendo. E aí os fariseus estavam lá. E aí vão dizer, mas como é que pode isso? E aí Jesus vai citar justamente aquela passagem, não é, do Antigo Testamento, na qual Davi come os pães da proposição que por lei não podiam ser comidos. Ele vai lá e come e distribui aos seus amigos porque eles estavam com fome. Jesus vai retomar a escritura veterotestamentária justamente para dizer, a vida está acima da lei. Se a lei ela servir para acabar com a vida, então a lei não valeu de nada. Essa lei ela é violenta, né?
É a lei para o homem, não o homem para a lei, né? Exatamente, é o espírito da lei. Eu não vou falar, mas quando a gente estuda, assim como você, esses grupos, a gente começa a lembrar de alguns exemplos dentro da igreja e fora da igreja, né? Que se aproximam bastante desse tipo de grupo hoje, né? Exatamente. É interessante como estudando o passado, você se reconhece muitas vezes no presente. Exato. Eu... E aí, Daniel, sabe uma coisa? Desculpa te interromper, mas o que você está falando é muito importante. Porque, na realidade, tem gente que vive um cristianismo que não é o verdadeiro. Ele está vivendo o farisaísmo e achando que está seguindo Jesus. Né? Perfeito. Excelente. Exatamente. A gente se torna aquilo que adora. Eu ouvi isso de um padre amigo meu, que é padre Jorge Tadeu. A gente se torna ao Deus que adora. Exato. Só que às vezes a gente não adora o verdadeiro Deus, né? Exatamente. A gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. E é muito fácil de acontecer isso. Mas olha, muito legal. Eu sei que não tem nada a ver com o papo agora, a gente pode até deixar para outro vídeo, mas eu ouvi falar num pessoal chamado Essênios. Puxa. É lá a questão de Qumran, a questão de João Batista. Puxa. E esse grupo aí? Daniel, é um grupo importantíssimo para ser estudado por nós cristãos que queremos entender o Novo Testamento. Porque eles produziram muitos textos, produziram muito conteúdo que influenciou a comunidade primitiva, a comunidade seguidora de Jesus. E há muitos elementos dos textos essênios dentro do Novo Testamento, só que é engraçado. Os essênios eles não aparecem no Novo Testamento, mas eles existiam nessa época. Né? E não são citados. Não são citados, não há lá escrito essênios, mas há uma influência grandiosa e pouquíssima gente conhece essa cultura. Agora, é claro que aí é um papo para mais de metro, né? Para muito mais tempo. É um papo católico para o próximo capítulo. Né? Olha aí, vamos fazer sim. Isso aqui é que nem novela, você termina em alta para o pessoal voltar. Exato. Tem que ter um atrativo. Isso aí. Eu quero te agradecer de novo, viu? Eu que agradeço. Você já fez um outro vídeo com a gente, vai estar na sequência aí para quem quiser assistir, vai entrar na sequência. Mas você que está assistindo o canal Papo Católico aí pode entrar no canal do YouTube aí do João Cláudio Rufino. É João Cláudio Rufino, né? O teu canal? Exatamente, João Cláudio Rufino, é isso aí. Gente, entra lá, se inscreva no canal dele, porque eu sempre digo que estudar nunca é demais. Quanto mais você estuda, menos você vê que sabe. A Bíblia, ela é inesgotável. Ela é fantástica por causa disso. Mais uma coisa, você tem um projeto bem legal, acho que vale a pena falar do Bíblia Play. Fala pro pessoal aí no canal. Pode ser sim. O Bíblia Play, pessoal, é uma comunidade de estudantes da Bíblia, hoje com mais de 1000 alunos espalhados por todos os estados do Brasil. Hoje a gente tem pessoas com todos os DDDs do país, pessoas da Argentina, do Paraguai, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Japão, África, estão estudando conosco. E é uma escola, exato, é uma escola de estudos bíblicos online que você pode conhecer por meio das minhas redes sociais, aí como o Daniel falou, no YouTube João Cláudio Rufino e também no meu Instagram João Cláudio Rufino, você vai encontrar essas informações lá. Então vem acompanhar, vem conhecer, não é, esse estudo bíblico mais profundo aí. Agradeço, viu, Daniel, pela grande oportunidade. Também te agradeço e parabenizo você pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigado.